Se você faz quimioterapia e esquece de ingerir água, você pode causar problemas e consequências na sua saúde. Fique nesse vídeo e aprenda como driblar isso. Meu nome é Isabela Pascoal, sou nutricionista oncológica e vou ensinar a importância e o malefício da desidratação. Então, a importância de ter um corpo mais hidratado. Primeiro ponto, nosso corpo ele é constituído de mais de 60% de água, então muitas funções corporais, função renal, função hepática, circulatória, cognitiva, tudo vai água, então nós precisamos ter uma boa hidratação. Pensando no contexto, no cenário oncológico do paciente que está fazendo quimioterapia, rádio, e ele se esquece de ingerir água, e não precisa ser grandes volumes, mas de pouquinho em pouquinho, ele vai ingerindo água, isso ajuda o paciente a ter uma hidratação otimizada. E por que ter uma boa hidratação no paciente oncológico? Porque, na grande maioria das vezes, a metabolização é feita no fígado e a excreção é feita via função renal e via função gastrointestinal, então eliminado pela urina e pelas fezes. Se o paciente tem uma concentração aumentada de quimioterápico ou de metabólitos ali no rim e pouca água, vai ter muita concentração de quimioterápico, isso pode gerar um dano renal. Então pode gerar consequências que é chamado de nefrotoxicidade. Então, o paciente em quimioterapia, ele não pode faltar água na circulação sanguínea e principalmente não pode faltar água no filtro, ali na filtração glomerular, que é no rim, que ele não pode faltar água, senão a concentração de quimioterápico e os possíveis prejuízos para o rim, eles ficam aumentados. Então, o paciente, ele precisa ingerir bastante água. Tá? Para excretar, para eliminar logo esse quimioterápico e mesmo que nesse processo de excreção não tenha uma concentração e um prejuízo aumentado. Então, a segunda via de eliminação são as fezes. Então, todo o trato gastrointestinal precisa de água para digestão, precisa de água para absorção e também precisa de água para transporte de duas vitaminas principais, que é a vitamina do complexo B, então B1, B2, B6, B7, B9, B12 e vitamina C, elas são transportadas e absorvidas pela água. Então, se você consumiu uma fruta, um alimento que é rico em vitamina C ou rico em vitaminas do complexo B e não tem água suficiente, pode consumir a vitamina, mas pode ser que ela não tenha a absorção correta. Ela é eliminada porque não tem água suficiente para fazer o transporte. E aí, mas tem 60% do corpo é constituído com água. Sim, essa é uma informação real. Mas se falta água, não vai faltar água para funções vitais. Por exemplo, na circulação sanguínea, ali no sangue, ele é constituído, na grande maioria, de água, de líquidos, de fluidos. Então, não vai faltar água para circulação sanguínea, para bombear o coração, porque isso é uma função vital. Mas pode acabar atrapalhando a excreção urinária, pode acabar atrapalhando na excreção das fezes, ficar com fezes mais ressecadas, com maior dificuldade de função intestinal, com mais gases, mais estufamentos. Então, precisa ter uma boa hidratação. Ah, mas eu não sei qual a quantidade. A quantidade mínima de água a ser ingerida por um paciente oncológico em tratamento precisa ser de pelo menos 35 ml por quilo de peso. Você vai pegar o seu peso atual e vai multiplicar por 35. Essa quantidade de água precisa ser ingerida no mínimo. Se você pratica atividade física, se a demanda ficar aumentada, isso pode te dar prejuízos caso não tenha uma boa hidratação. Nós temos uma tabelinha que mostra a coloração da urina. É um marcador, não o mais importante, mas é um marcador interessante. A primeira urina do dia, geralmente, ela é mais concentrada, então ela gira em torno de 3, 4, e tá tudo bem a primeira do dia. Mas o interessante é ter a coloração da urina de 1 a 2, para esse paciente ter uma boa hidratação, ter uma metabolização interessante, sem ficar com muita concentração para não causar problema renal, nem problema intestinal, para eliminar logo, porque quanto maior a hidratação, maior a excreção e mais rápido o quimioterápico sai da corrente sanguínea, sai do corpo, isso ajuda nos efeitos colaterais. Então precisa ter uma boa hidratação.
Lembrando que alguns quimioterápicos podem causar uma alteração na coloração da urina, pode ficar um pouco turvo, é normal. Eu só tô mostrando essa tabelinha para ter como base, para ter como um auxílio, para ficar palpável. Então é interessante que você visualize isso após após fazer a urina e fazer as fezes, identifique como que tá, se tem alguma alteração de cor, de aspecto e relate isso ao seu médico para ver se tem alguma relação com a quimioterapia ou alguma alteração que possa estar acontecendo ali nesses órgãos. Então, pensando em mais um ponto interessante da hidratação, é função cognitiva. Nós temos um uma parte, em torno da cabeça, ali do crânio, que ela é em volta de água. Então, se tem falta de água, pode gerar falta de água entre a calota craniana e a parte cerebral, a parte mole da cabeça ali, e aí nesse meio, se faltar água, o paciente pode ter mais dor de cabeça, principalmente na região frontal, gera uma pressão intracraniana e aí fica comprimindo, então essa parte frontal da cabeça pode gerar um desconforto, pode ter mais dor, então mais um ponto importante para ter uma boa hidratação. Lembre-se, não precisa beber água tudo de uma vez, mas vai aos poucos. Se for necessário, coloque lembrete, coloque despertador, use aplicativos para lembrar de ingerir água, ou coloca alarme. A cada hora você tocar esse alarme, você beber pelo menos um copo de água por hora, e no fim do dia você tem uma chance muito grande de bater a meta de hidratação para não ter nenhuma dessas consequências. Então, precisa ter uma boa hidratação, eliminar logo o quimioterápico, não ter dor de cabeça. Outros efeitos colaterais associados pode ser fadiga, cansaço, e não é interessante. Então, aqui nós temos algumas consequências da desidratação. Então, a falta de água pode gerar cansaço. Por quê? O corpo ele tem pouca água, ele vai ficar econômico. Ele não vai conseguir transportar vitaminas de forma correta, ele não vai conseguir fazer suas funções de modo otimizado. Então, pode gerar mais cansaço, mais fadiga. Por quê? Além de ter falta de água, pode ter falta de nutriente. O paciente pode ficar desidratado. Na função intestinal que eu havia comentado, se o intestino não funciona corretamente, ou para constipação ou mais para diarreia, precisa ter uma boa hidratação nos dois casos. Então, o paciente pode ter oscilação da função gastrointestinal. Isso pode gerar uma reabsorção de água da última parte ali do intestino, onde ocorre isso, as fezes vão ficando mais endurecidas, ou na diarreia vai gerar um prejuízo ainda maior de desidratação, porque o paciente ele não consegue reter essa água, então ela vai ser eliminada. Então, são pontos para nutricionista, para conversar com sua equipe, para manejar esses sintomas e não ter nenhuma consequência em relação à água que você já está ingerindo. Porque se você ingere a água, mas você tem diarreia, você precisa manejar essa diarreia o quanto antes para não piorar esse quadro de diarreia. Então, nós temos também o quadro de alteração intestinal, que eu já falei, que é a alteração do intestino, tanto para constipação quanto para diarreia. Então, precisa ter uma boa hidratação. Lembrando que, para o paciente em constipação, ele precisa ingerir água e precisa ingerir fibras solúveis, como chia e psyllium, para gerar a formação de géis e facilitar a evacuação. Já no paciente que está com diarreia, ele precisa consumir fibras insolúveis, então precisa consumir as fibras que tem no farelo de trigo, no farelo de aveia, para gerar mais esse ressecamento. Mas tudo isso vai precisar de água para melhorar essa oscilação e alteração intestinal. Então, segundo ponto, a pele do paciente, ainda mais se o paciente for mais idoso, a pele pode ficar mais ressecada, pode ter mais lesão, só de relar em alguma coisa ou bater pode gerar sangramento, pode lesar ali o braço, a pele. Então, por isso que precisa de uma hidratação. E não só passar hidratante, porque vai hidratar de fora para dentro, mas precisa de uma hidratação de dentro
para fora. Então, por isso, mais um ponto importante da hidratação. Não deixe de ingerir água apenas quando tiver com sede, porque a sede já é um sinal de desidratação. Você precisa ingerir água antes desse sinal aparecer. Então, por isso, a hidratação ela precisa ser feita de modo contínuo, todos os dias, ao longo do dia todo, e não só um momento específico. Não é para ingerir água só na atividade física, mas precisa ingerir água ao longo do dia todo. Tá? Outra consequência é a dor de cabeça, como eu havia comentado, pela pressão intracraniana, que na parte frontal gera esse aperto ali, essa pressão, e aí pode gerar dor de cabeça. Então, precisa ingerir mais água. E a outra alteração que pode ocorrer é a alteração da pressão arterial. Na pressão arterial, por conta do sangue, por conta desses fluidos, pode ter uma oscilação. Se o paciente ele ingere, por exemplo, ao invés de água, ele ingere muito eletrólitos, então os isotônicos da vida, ele pode ter uma boa hidratação, mas se ele não fizer isso de modo consciente, de modo controlado, pode aumentar a pressão e causar outro prejuízo. Então, sempre tem que ter uma hidratação de forma majoritária de água, e aí pode ter esse complemento de água de coco, de isotônicos, mas não como prioridade, para não afetar esse desequilíbrio da pressão arterial, porque você pode estar ingerindo líquidos, mas de maneira errada, e oscilar a pressão, o que acaba sendo um prejuízo gigante, porque não é para melhorar a hidratação e piorar outro fator, precisa desse complemento. Então não se esqueça de beber água. Se você está fazendo quimioterapia, leve sua garrafinha, leve até a sua garrafinha no dia da infusão, leve sua garrafinha no momento que você vai fazer a prática de atividade física, de exercício, leve para academia, para caminhada. Não espere 1, 2 horas para ter sede, você precisa ingerir a água toda hora. E aí, se necessário, coloque o alarme toda hora, para você ir ingerindo aos poucos e ter uma boa hidratação e não ter nenhuma consequência. Nós já sabemos que a quimioterapia pode causar inúmeras consequências, mas evite essas que está ao seu alcance, que está nas suas mãos. Então tenha uma boa hidratação para não prejudicar todo o seu tratamento. Se você tiver alguma alteração importante e significativa, você pode pausar o tratamento. Então não é interessante, é interessante seguir o tratamento como um protocolo, como esperado, sem nenhuma interrupção. Então se isso está ao seu alcance, é fácil. Você precisa ingerir de modo constante, toda hora um pouquinho, para otimizar todo o funcionamento metabólico, todo o funcionamento corporal, sem ter alterações gastrointestinais, para metabolizar o quimioterápico rápido, você excretar, estar apto para a próxima infusão, sem nenhum problema. Então não se esqueça, ingerir água não é conversa de nutricionista. Vocês já entenderam algumas consequências e alguns prejuízos, então tenha uma boa hidratação, principalmente durante a quimioterapia. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, se inscreva no canal e envie esse vídeo para mais pessoas, principalmente as pessoas que estão fazendo quimioterapia, para elas não se esquecerem de beber água, porque o prejuízo pode ocasionar um problema maior e não é interessante isso, principalmente durante o tratamento de quimioterapia. Na rádio também é importante, na imunoterapia também é importante, mas o principal é ingerir água, independente do tratamento, independente da fase que você está, não se esqueça de beber água. Acorde e já beba água, leve a garrafinha para onde você for. Se você for a uma consulta médica e vai ter o tempo de espera, mais o tempo de atendimento, você pode passar 1, 2 horas sem ingerir nada de água. Então, se você levar a garrafinha, facilita. Então, tenha ao seu alcance a garrafa para facilitar. Quando der um tempinho, você ingere a água, ou deixe uma garrafinha dentro do carro, ou quando você for abastecer, compre uma garrafinha com uma água mais fresca, mais geladinha. Tenha sempre como meta ter uma boa hidratação para não ter possíveis prejuízos, como eu destaquei aqui para vocês. Lembre-se, não deixe de se cuidar para não atrapalhar o seu tratamento principal. Se você gostou, curta, compartilhe e não se esqueça de se inscrever no canal. Nos vemos no próximo vídeo.